Imagine algo tão sutil, tão camuflado, que ninguém percebe, nem mesmo os que o praticam. Algo que passa despercebido entre orações, cultos e pregações, mas que tem o poder de selar uma vida inteira ao inimigo. Esse é o pecado escondido, a marca silenciosa daqueles que, sem perceber, já estão se tornando escravos do diabo. Não é aquele erro evidente que todo mundo condena. Não é a falha que gera vergonha ou culpa pública. É algo mais sorrateiro, mais perigoso. Um comportamento que parece aceitável, até espiritual, mas que corrói a alma e destrói a comunhão com Deus. Ele seduz aos poucos, disfarçado de tradição, de hábito religioso ou até de estratégia espiritual. É a armadilha perfeita, porque quem cai nela não percebe que está sendo dominado. Milhares de crentes já foram marcados por esse pecado sem perceber. Eles frequentam cultos, cantam, pregam, fazem trabalhos sociais, mas a essência da santidade está ausente. A obediência é parcial, o arrependimento é superficial e o coração está dividido. É uma vida que parece inteira por fora, mas que por dentro já está sob jugo do inimigo. O que torna isso ainda mais perigoso é que o diabo trabalha nas sombras. Ele não precisa destruir rapidamente, basta aprisionar lentamente. Cada pequena concessão, cada flexibilidade espiritual, cada desculpa para não confrontar a própria carne, fortalece sua marca. É um selo invisível, mas letal. Uma vez feito, começa a moldar pensamentos, desejos e decisões, até que a pessoa se torna prisioneira sem perceber. E você precisa entender, não há espaço para ignorância aqui. A Bíblia deixa claro que o pecado escondido pode destruir a alma. Paulo alerta sobre a escravidão do pecado e como ela leva à perdição de quem não se arrepende. Mas o inimigo se aproveita do fato de que muitos ignoram sinais de alerta, a frieza do coração, a rotina mecânica da fé, a incapacidade de se quebrantar diante de Deus. Se você sente que algo dentro da sua fé está morno, se há hábitos que parecem inocentes, mas te afastam da santidade, este vídeo é para você, porque o momento de agir é agora. Ignorar ou adiar é assinar, sem perceber, o próprio selo de escravidão. Prepare-se. Nos próximos minutos, vamos revelar os sinais desse pecado oculto, como ele age em líderes e fiéis, e por que a libertação só vem quando a verdade é encarada sem medo. O mais assustador sobre esse pecado é que ele não se mostra feio. Ele não causa escândalo, não faz barulho, e é por isso que muitos o alimentam achando que está tudo bem. Ele veste terno, carrega a Bíblia, fala em nome de Deus, mas por dentro está apodrecendo lentamente. É o tipo de pecado que se esconde atrás da aparência de santidade. Aquela religiosidade fria, mecânica, que fala sobre Deus, mas já não o sente mais. Que fala de arrependimento, mas não se arrepende. Que condena o pecado dos outros, enquanto guarda o próprio como um tesouro secreto. Essa é a assinatura do escravo espiritual. Satanás não precisa convencer o crente a abandonar a igreja. Basta convencê-lo a ir para o culto de coração sujo e consciência anestesiada. Basta plantar dentro dele a ideia de que todo mundo erra, ninguém é perfeito e que Deus entende. Assim, ele se torna cúmplice do próprio cativeiro. Esse pecado escondido muda a forma de pensar. Ele endurece o coração, cria justificativas, relativiza o erro. A pessoa começa a mentir para si mesma, dizendo que está bem, que tem comunhão, que ainda sente Deus, quando, na verdade, o Espírito Santo já se afastou há muito tempo. O corpo ainda está no templo, mas a alma já está no deserto. E o mais trágico é que essa escravidão vem acompanhada de uma falsa sensação de segurança. A pessoa se convence de que Deus ainda está comigo, porque as coisas continuam funcionando, as portas ainda se abrem, as orações ainda parecem ter efeito. Mas isso é o veneno do engano. O inimigo deixa você se sentir abençoado, para te manter preso. A Bíblia fala sobre isso em Mateus 7, quando Jesus diz: "Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo, mas eu lhes direi, nunca vos conheci." Essa
É a sentença de quem serviu a Deus da boca para fora, mas guardou o pecado no coração. É a prova de que ativismo espiritual sem arrependimento é só fachada religiosa. E talvez esse seja o ponto mais doloroso. Há pessoas que já estão marcadas, mas ainda não perceberam. Continuam servindo, pregando, aconselhando, mas estão seladas pelo inferno, porque o arrependimento verdadeiro nunca aconteceu. Não se engane, o diabo não tem pressa em destruir quem ele já possui. Ele prefere manter o disfarce, manter o ritmo de culto, as orações decoradas e a aparência de piedade. Porque assim, quando a pessoa cair, vai arrastar junto todos que acreditavam nela. Essa é a estratégia dele, criar escravos felizes, que se sentem livres. E quanto mais convencidos estiverem de que estão certos, mais firmes ficam nas correntes que os prendem. Mas ainda há uma saída, e é sobre isso que vamos falar a seguir. Porque há um tipo de arrependimento que quebra esse selo, e uma luz que expõe o que o inferno tenta esconder. Ninguém esconde o pecado para sempre. O que o inferno cobre com sombras, Deus revela com luz. É só questão de tempo, porque o Espírito Santo não permite que a mentira viva muito tempo debaixo do manto da aparência. E é isso que muitos estão prestes a descobrir da pior forma possível. Que o silêncio de Deus não é aprovação, é paciência. Que o fato de não ter sido exposto ainda não é sinal de bênção, mas de misericórdia prestes a se esgotar. Esse pecado escondido tem cheiro de incenso falso. Ele sobe aos céus como adoração, mas é fumaça de orgulho disfarçada de devoção. São louvores que saem da boca, mas não do coração. Orações que parecem sinceras, mas são apenas repetições vazias. E Deus observa. Ele observa cada amém que não vem do arrependimento, cada lágrima ensaiada para impressionar, cada gesto religioso que tenta encobrir o cheiro de podridão espiritual. Há um versículo que quase ninguém quer ouvir. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Essa não é só uma frase de alerta, é uma profecia, porque Deus não permite que o seu nome seja usado como capa para o pecado. E quando o céu decide tirar a máscara de alguém, não há reputação, ministério ou fachada que aguente. Mas antes da exposição pública, vem a exposição interior. Deus começa a falar no íntimo, em sussurros. Ele toca na consciência, mostra sinais, envia alertas, desperta no meio da noite, e é aí que o inferno tenta abafar essa voz, com distrações, com justificativas, com teologias distorcidas que dizem, não é tão grave assim. O diabo sabe que o arrependimento verdadeiro é como dinamite espiritual. Uma vez aceso, destrói toda a fortaleza de engano. É por isso que ele faz o possível para te convencer de que está tudo bem. Ele quer que você continue servindo, continue cantando, continue falando de Deus, mas sem vida no altar. Porque quanto mais você fala de Deus sem tê-lo dentro de si, mais distante você se torna dele. E quanto mais longe você estiver, mais confortável o inferno se sente ao seu redor. Há um momento em que o Espírito Santo se cala, não por desistir, mas por respeito. Ele não força ninguém a se arrepender, ele apenas observa, esperando o instante em que o orgulho se transforma em quebrantamento. E é nesse exato momento, quando o coração finalmente se rende, que o selo do inferno começa a se romper. Mas poucos chegam até aí. A maioria prefere continuar fingindo, mantendo o papel de crente exemplar, de líder irrepreensível, de servo dedicado. Só que o inferno não teme quem finge ser crente. Teme quem confessa e se humilha. Se você tem sentido esse peso, esse desconforto, esse vazio espiritual que as orações não preenchem, não ignore. Pode ser o próprio Deus te chamando de volta antes que o selo se feche de vez. Há um instante em que o disfarce não aguenta mais o peso da presença de Deus. É quando o Espírito Santo entra no lugar secreto e começa a desenterrar o que estava enterrado. A voz que antes era suave se torna um trovão silencioso na consciência, gritando verdades que a alma tenta negar. É nesse ponto que muitos caem de joelhos, não por devoção, mas por colapso espiritual. A máscara da religiosidade começa a rachar. O corpo ainda tenta sustentar a pose, mas o espírito começa a tremer.
porque ninguém resiste por muito tempo à luz de um Deus que enxerga até o que você tenta esconder de si mesmo. De repente, tudo o que parecia normal começa a incomodar. Os cultos parecem vazios, os louvores perdem o brilho, e o altar que antes era lugar de conforto, agora se torna um espelho. Você começa a enxergar quem realmente é, e o reflexo é assustador. É nesse choque de realidade que Deus começa o processo de libertação, porque Ele não cura o que você esconde, Ele cura o que você confessa. O diabo sabe disso, e é por isso que ele tenta interromper esse processo. Quando o Espírito começa a confrontar, o inferno sussurra: isso é exagero. Você está sendo radical. Não precisa se humilhar tanto assim, mas essa é a estratégia mais antiga das trevas. Fazer você acreditar que pode servir a dois senhores e ainda assim permanecer livre. E é nesse momento que muitos desistem da transformação. Eles preferem o conforto da aparência ao custo da rendição. Mas quem quer libertação de verdade precisa permitir que o fogo de Deus consuma tudo, até o que dói, até o que humilha. Porque é no quebrantamento que o selo começa a se romper e o Espírito volta a habitar onde antes havia trevas. A libertação não acontece num palco. Ela começa num quarto escuro entre lágrimas, confissões e silêncio. É o momento em que você para de orar bonito e começa a orar ferido. Quando cada palavra é um grito por socorro e cada lágrima é um pedido de perdão. É aí que o céu se inclina. E enquanto o diabo te acusa, Deus te chama. Enquanto o inferno te aponta, o Espírito te abraça. Enquanto o inimigo mostra o passado, Cristo mostra a cruz. E é essa visão que quebra as correntes, não o remorso, mas o arrependimento genuíno. Aquele que te leva a odiar o pecado, não apenas a temê-lo. Muitos acham que arrependimento é sentimento, mas arrependimento é decisão. É romper com o inferno, mesmo que isso custe amizades, ministério ou reputação. É dizer: prefiro ser envergonhado agora do que condenado eternamente. E é exatamente esse tipo de atitude que o inferno teme. Porque o inferno pode lidar com religiosos, mas não sabe o que fazer com alguém que caiu, se levantou e decidiu nunca mais voltar às correntes. O inferno tem medo de uma coisa: arrependimento real. Não é o arrependimento emocional de quem chora no altar e volta para o pecado na semana seguinte. É o arrependimento que vem com decisão, com ódio ao que antes dava prazer, com coragem para expor o que o diabo mandou esconder. É quando a alma se ajoelha, não para ser vista, mas porque não consegue mais ficar de pé diante da santidade de Deus. Quando esse arrependimento acontece, algo muda no mundo espiritual. O selo começa a trincar. O inferno, que antes se sentia dono, começa a tremer, porque o Espírito Santo entra exatamente onde o diabo construiu sua fortaleza e começa a arrancar pedra por pedra. É libertação bruta, dolorosa, intensa, mas é o único caminho de volta para a vida. Enquanto você confessa o que escondeu, os demônios gritam, porque o poder das trevas está no segredo. E quando você traz à luz o que estava oculto, o domínio dele se quebra. Por isso o inimigo luta tanto para te deixar em silêncio. Ele sabe que o inferno perde força toda vez que alguém decide abrir a boca e dizer: eu pequei. É por isso que Deus não quer performances, Ele quer verdade. Ele não se impressiona com a aparência de santidade, ele se move quando há confissão. A Bíblia diz: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa é a chave. Não é sobre merecimento, é sobre rendição. E nesse ponto algo sobrenatural acontece. O mesmo Deus que antes te confrontava, agora te cobre. O mesmo Espírito que antes te expunha, agora te envolve. Porque a presença de Deus não habita onde há perfeição, mas onde há verdade. O inferno tenta fazer você acreditar que é tarde demais, mas o sangue de Cristo ainda fala. Ele fala mais alto que a tua culpa, mais forte que a tua vergonha, mais puro que o teu passado. E quando essa voz ecoa dentro de você, o diabo não tem mais autoridade. Ele pode acusar, mas já não tem domínio. É por isso que a libertação é tão violenta.
porque é uma guerra por território. O inferno não entrega o que possui sem lutar, mas cada lágrima de arrependimento é uma espada no mundo espiritual. Cada confissão é um golpe direto nas correntes que te prendiam. E quando o arrependido se levanta, ele não é mais o mesmo. Ele é marcado pelo sangue, não pelo pecado. E é exatamente isso que o inferno odeia. Ver um ex-escravo se tornar um guerreiro. Ver alguém que ele enganou por anos se tornar um instrumento nas mãos de Deus. É o que acontece quando o Espírito Santo toma o lugar que o diabo ocupava. O passado deixa de ser vergonha e se torna testemunho. Mas esse processo exige algo: permanecer limpo, porque o inimigo vai tentar voltar. Ele vai bater na mesma porta com as mesmas tentações, com os mesmos sussurros. E é aí que muitos caem de novo, porque pensam que uma vitória significa o fim da guerra. Mas a guerra só termina quando o coração se recusa a negociar. E é sobre isso que vem agora: o campo de batalha da mente, onde o inferno tenta recuperar o território perdido. O inferno não desiste fácil. Ele pode perder a batalha pela tua alma, mas ainda tentará roubar tua paz. E o campo onde ele mais gosta de lutar é a mente, porque é o território onde as lembranças, as culpas e os desejos se misturam. É ali que o inimigo tenta reconstruir o que Deus destruiu. Quando alguém é liberto, o diabo muda de estratégia. Ele deixa de atacar com tentações escancaradas e começa a agir com sutilezas. Ele sussurra pensamentos como: será que Deus realmente te perdoou? E se você cair de novo, você ainda é digno de servir? Essas vozes são setas invisíveis, e quem não vigia, deixa elas criarem raízes. A escravidão espiritual não começa com um pecado, começa com uma ideia, uma dúvida pequena, um pensamento tolerado, um sentimento alimentado. O diabo sabe que não pode roubar tua salvação à força, então tenta fazer você desistir dela aos poucos. Ele quer te cansar espiritualmente, te distrair, te fazer duvidar daquilo que Deus já libertou. E é por isso que o Espírito Santo insiste tanto em uma coisa: renove sua mente. Não basta ser liberto, é preciso aprender a pensar como alguém livre, porque quem pensa como escravo volta para a cela mesmo depois que as correntes caem. Satanás conhece a fragilidade da rotina espiritual. Ele sabe que, se conseguir te afastar da oração, ele te enfraquece. Se te fizer perder o temor, ele te emburrece espiritualmente. E se te fizer acostumar com a graça, ele te destrói sem pressa. O diabo não precisa te derrubar de uma vez. Basta te adormecer aos poucos. Por isso, a guerra verdadeira começa depois da libertação. É nesse ponto que Deus prova se o arrependimento era genuíno ou apenas emocional. Ele permite o teste, o silêncio, as tentações antigas voltando disfarçadas de novas oportunidades. Mas não é punição, é preparo. Deus quer te ensinar a lutar não mais com culpa, mas com autoridade. O Espírito Santo te lembra: o que te prendia já não tem poder, mas o inferno sussurra: ainda é parte de você. E entre essas duas vozes, a tua escolha decide quem reina dentro de ti. A voz que você alimenta vence. Por isso todo dia é guerra. Guerra contra o orgulho, contra o ego, contra os velhos hábitos que pedem para voltar. E quem não vigia, acaba permitindo que o pecado reocupe o lugar de onde foi expulso. Jesus falou sobre isso. Quando o espírito imundo sai de um homem e o coração fica vazio, ele volta e traz outros piores. A libertação sem vigilância se torna a escravidão 7 vezes mais forte. E é exatamente isso que o inferno quer: que você se canse de vigiar, que ache exagero, que relaxe, que volte a brincar com aquilo que quase te destruiu. Mas Deus te chama para um nível diferente, o nível da maturidade espiritual, onde a guerra não assusta, porque você já entende que ela faz parte do processo de ser livre. E é nesse ponto que surge o segredo da permanência. O que mantém alguém liberto não é força de vontade, é dependência do Espírito. E quem aprende a depender nunca mais volta a ser escravo. O inferno é paciente. Ele observa, espera, e quando vê que o liberto começa a se sentir seguro demais, ele volta. Mas não volta com gritos nem com medo, volta com prazer.
Volta com aquilo que um dia foi desejo e agora tenta se disfarçar de liberdade. O diabo não tenta o liberto com o que ele odeia, mas com o que ele sente falta. E essa é a sedução mais perigosa, quando o passado bate à porta, mas parece diferente. Quando o pecado retorna, mas agora tem aparência de maturidade, de autocontrole, de eu sei lidar com isso agora. Mas a verdade é que o inferno nunca muda de essência, só muda de embalagem. E é nesse momento que muitos caem, porque confundem perdão com imunidade. Acham que porque foram libertos, nunca mais podem ser tocados. Mas a libertação não é o fim da guerra, é o início da autoridade. E a autoridade só existe quando alguém permanece submisso. O Espírito Santo sussurra: você não foi apenas perdoado para continuar lutando sozinho. Você foi transformado para andar comigo. Mas a carne grita: você já está livre, pode relaxar. E o inferno aproveita esse espaço entre o sussurro e o grito para reconstruir as correntes. Muitos voltam para o mesmo cativeiro porque buscam libertação sem intimidade. Querem o alívio da presença de Deus, mas não o peso da responsabilidade espiritual. Querem ser livres, mas continuam alimentando o mesmo ambiente onde foram presos. E é por isso que o diabo não precisa empurrar. Ele só precisa esperar. Quem para de se alimentar do Espírito, naturalmente volta a ter fome da carne. Mas quando o Espírito Santo habita de verdade, algo muda na raiz. O desejo não desaparece de um dia para o outro, mas o domínio muda de dono. Você deixa de ser escravo do pecado e passa a ser prisioneiro de Cristo. E é esse tipo de prisão que liberta. O liberto não é aquele que nunca sente vontade de voltar. É aquele que, mesmo sentindo, sabe para onde olhar quando o vento muda. Ele entende que sua força não vem da emoção, mas da rendição. E é ali que o inferno perde, porque o diabo só domina quem quer controlar. Mas quem se entrega, o inferno não pode tocar. Satanás odeia a entrega, porque ela destrói a lógica dele. Ele quer te ver lutando no braço, provando tua fé, exibindo tua santidade, porque assim ele consegue te derrubar pelo orgulho. Mas quando você dobra o joelho e diz: eu não sou forte, mas ele é, toda a estrutura do inferno desaba. Ser liberto é mais do que vencer tentações, é mudar de identidade, é entender que aquilo que um dia te seduzia, hoje te envergonha, e que o pecado que um dia te deu prazer, hoje tem gosto de prisão. Essa é a diferença entre quem anda perdoado e quem vive transformado. O primeiro teme cair, o segundo aprendeu a andar com quem o sustenta. E enquanto o inferno tenta te fazer lembrar quem você era, o céu te lembra quem você se tornou. Sabe o que mais assusta o diabo? Não é o crente que grita, que canta, que posta versículo, que frequenta a igreja todo domingo. É o crente que carrega um selo que ele não consegue copiar, o selo da presença real de Deus. Porque o inferno aprendeu a falsificar tudo. Ele copia a aparência da fé, o som da adoração, a emoção dos cultos, o vocabulário dos santos. Mas existe uma coisa que ele nunca conseguiu imitar: a transformação verdadeira. Aquela que muda não só o comportamento, mas o coração. Aquela que faz o homem esconder não mais o pecado, mas o rosto em reverência. Há crentes hoje selados pelo inferno e achando que são cheios do Espírito. Carregam na testa o nome de Jesus, mas no coração o cheiro do mundo. Falam em liberdade, mas suas correntes brilham no escuro. E o diabo ri porque para ele o disfarce é suficiente. Ele não precisa mais tirar ninguém da igreja, basta deixar lá dentro acostumado. Mas existe um outro tipo de selo, o selo que o inferno teme. O selo que não pode ser comprado, nem conquistado com esforço humano. É o selo do sangue, a marca de quem foi crucificado com Cristo e não vive mais para si mesmo. Essa marca não é visível aos olhos humanos, mas o inferno a reconhece de longe. Ela brilha em meio às trevas como fogo vivo. E quando um homem ou uma mulher carrega essa marca, o diabo não negocia, ele recua. Porque onde há o Espírito Santo, o inferno não consegue habitar. Onde há arrependimento genuíno, o pecado perde o direito de reinar. E onde há submissão,
o orgulho morre e o céu governa. Você quer saber se ainda está selado pelo inferno ou marcado por Deus? Observe o que te atrai. O que te seduz revela quem te domina, e o que te domina revela quem te selou. Se o pecado ainda te parece belo, talvez o selo ainda não foi rompido. Mas se o pecado passou a te causar náusea, parabéns, o céu te possuiu. Porque o Espírito Santo não apenas limpa, ele muda o paladar da alma. Ele faz você desejar o que antes evitava e odiar o que antes amava. Esse é o milagre da transformação, o selo que o inferno não entende, porque ele não pode ser forjado, apenas concedido. Então, antes de dormir hoje, faça uma pergunta sincera a si mesmo. Quem me selou? Porque não existe neutralidade espiritual. Ou você carrega a marca do Cordeiro, ou o inferno já carimbou seu destino. Mas a boa notícia é: a tinta do inferno não resiste ao sangue da cruz. Não importa quão fundo você caiu, se o arrependimento for verdadeiro, o selo antigo é arrancado, queimado e substituído por um novo. Um que brilha na eternidade e faz o inferno tremer toda vez que você ora. O selo do Espírito não te torna perfeito, te torna pertencente. E no final, é isso que decide tudo. A quem você pertence.